Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje estamos abrindo a temporada 2021 do projeto literário Letra em Cena, realizado no Centro Cultural do Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, desde 2016. Eu sou José Eduardo Gonçalves, sou curador do projeto e coordeno a conversa aqui, que gira sempre em torno da obra de autores da língua portuguesa. Bom, e hoje nós vamos falar de um grande mestre da língua portuguesa, José Saramago. Até então, o primeiro e único ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Ele ganhou esse prêmio em 1998. Saramago foi contista, poeta, cronista, ensaísta, tradutor, jornalista e foi especialmente um grande romancista. Autor de obras clássicas como O Evangelho segundo Jesus Cristo, O Ano da Morte de Ricardo Reis, Ensaios sobre a Cegueira, Todos os Nomes e uma série de outros livros que marcaram leitores do mundo todo. Então, um escritor que renovou a língua portuguesa. E para falar de José Saramago, nós também convidamos um escritor especial, muito querido, não só no Brasil, não só nos países de língua portuguesa, mas em todo o mundo. Então, eu vou chamar para a nossa conversa aqui o Mia Couto. Mia Couto, por favor, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado por me terem convidado, muito obrigado por o assunto ser um amigo. O Saramago era um amigo pessoal, teve uma espécie de um percurso ao longo de vários anos em que nos cruzamos em momentos que foram, para mim, foram decisivos, foram muito marcantes. Obrigado por estar aqui. Nós vamos ter tempo bom aqui para a gente poder falar dessas coisas todas, mas assim, eu sei que todo mundo te conhece, né, a gente se dispensa a apresentação, mas é sempre bom falar rapidamente, né, que o Mia Couto nasceu e vive em Moçambique, né, ele teve uma passagem pelo jornalismo, formou-se em biologia, é biólogo, né, um militante internacional aí das causas ambientais e tem uma carreira brilhante como escritor, também com uma obra bastante múltipla, né, já fez poemas, contos, romances, uma série de outras, já passeou por vários gêneros, né? O romance dele, Terra Sonâmbula, que, se não me engano, ano que vem completa 30 anos. Esse romance é considerado um dos 12 melhores romances africanos do século XX. Então, o Mia Couto é um nome muito conhecido, como eu já disse, muito querido aqui por todos nós. E por isso nós o convidamos para falar hoje aqui da obra, né, e da pessoa de Saramago, que ele conheceu, né? Ele conheceu bem e tenho certeza que nós vamos ter uma conversa aqui muito boa. Ô, Mia, antes de conversar, você está sumido do Brasil, hein? Eu estou sumido de mim próprio, quase. É só por causa desta pandemia que eu deixei de visitar o Brasil. Eu praticamente todos os anos, ou uma vez, ou às vezes duas vezes, visitava isso aqui é quase uma segunda pátria minha, o Brasil. Mesmo maltratado, mal governado, desgovernado, é a minha casa, é a minha segunda casa sempre. Então vamos ver agora, estamos a ver quando é que eu volto, porque em princípio eu tenho um livro novo para ser lançado no Brasil, mas vai acontecer depois de junho, julho, por aí, talvez em julho, finais de julho, não sei. Estamos ainda a combinar com a editora. Tá, esse livro você já lançou, né? Já lançou em Beira, na sua terra, já lançou em Portugal. Sim. Como é o nome desse livro? Chama-se O Mapeador de Ausências, é um livro mais ou menos autobiográfico, é um regresso à minha infância, à minha cidade da Beira, aqui no centro de Moçambique, onde eu nasci, cresci e onde vivi até aos meus 17 anos. Portanto, fui muito marcado por esse período que me criou, que me trouxe a luz da minha própria consciência, a luz do mundo. É uma homenagem à minha cidade. Você está falando que é um livro mais de memórias, e aí, olha só, o Pedro Muriel, que é o poeta mineiro aqui, muito querido, ele tem um projeto bacana, né, que é o Poema Cast, que usa a plataforma de podcast. Ele mandou dizer para você
que ele está com saudade dos seus livros de poesia. Quando é que você vai lançar um próximo livro de poemas? Pois é, essa resposta não posso ser eu a dar, eu acho que é mais a editora, porque eu tenho talvez uns 4, 5 livros de poesias e sempre que eu vou fazer um novo romance, aparece-me sempre no início, aparecem poemas. Eu quero escrever a história, quero atacar a prosa, mas parece-me sempre que a poesia é uma maneira de me organizar mentalmente. Mas a lógica da editora foi, como eu comecei a publicar no Brasil, estou a dizer da editora brasileira, foi reunir todos os livros numa antologia, uma coletânea. Portanto, ali está uma parte, simplesmente porque foi feita uma seleção de uma meia dúzia de poemas de cada um dos livros. E, portanto, não sei, eu acho que o Pedro tem que fazer ali uma manifestação em frente da editora para obrigar a que saia algo mais outro livro. Tá bom, Mia, vamos lá. Eu só esqueci na apresentação do Mia de falar que eu não vou citar todos os prêmios dele, mas ele ganhou o prêmio renomadíssimo, que é o Prêmio Camões, foi em 2013, não é isso, Mia? Sim, foi por aí, acho que sim. Mas vamos parar por aí, senão a lista é muito grande. Não, o prêmio é estar com as pessoas, é poder ter esta conversa. Esses é que são os prémios. Escrever os livros é um prémio. Mia, vamos lá. Eu tenho uma curiosidade grande. Quando é que você conheceu, quando é que você teve contato pela primeira vez com a obra do Saramago? Você se lembra do primeiro livro que você leu dele? Sim. Eu li uma... Bom, eu não visitava Portugal, digamos assim, aqui em Moçambique os livros dele não chegavam, mas o meu pai, como era uma pessoa de esquerda e digamos, tinha ligações com movimentos políticos em Portugal, que lutavam contra a ditadura em Portugal, trouxe para casa um livro de crónicas do José Saramago, que ele publicou, eu acho que foi já no final da ditadura mesmo, porque o José Saramago, logo a seguir ao golpe de Estado em Portugal em 1975, aquilo que os portugueses chamam a Revolução dos Cravos, ele reuniu as crónicas que ele escrevia no Diário de Lisboa, penso que era assim, um jornal português, não tenho certeza, e há umas 50, 60 crónicas que foram publicadas numa coisa chamada A Bagagem do Viajante. É uma coisa completamente distinta do que vem a seguir, não é? Do Saramago. São crónicas jornalísticas, ainda não está presente esta forma particular de ele lidar com a escrita, com a pontuação, com a oralidade. Depois, já muito mais tarde, eu li o Levantar do Chão. É muito curioso porque o Levantar do Chão já levanta do chão, digamos, já levanta daquele chão que era o chão dele. Ele já começa a ter ali um desconforto, vê-se que há ali uma necessidade de levantar voo, de partir para um outro tipo de formato, né, de forma de escrita. É uma linha divisória mesmo, né? Esse livro é uma linha divisória da escrita. Sim, dele. Até ali era uma coisa muito neorrealista, muito daquilo que era a linha comunista dos escritores comunistas portugueses. E depois o Memorial do Convento já é uma outra coisa, aí já está o Saramago, que se encontra. Ele falou muitas vezes comigo sobre esse percurso, que ele perguntava, né? Ele perguntava, reiterando aquilo que era a pergunta do Drummond, né? E agora, José, ele chegou a um momento que ele não sabia como sair daquilo, como ser ele, como ser mais ele, não é? Na escrita. E foi essa tentativa que ele foi ensaiando, não é? De uma escrita que tem que ser lida em voz alta. Ele próprio dizia. Porque eu, no princípio, eu partilhava com ele, porque tornámos realmente amigos, e ele dizia que, bom, há coisas suas que eu não gosto mesmo, eu não consigo ler. Há livros dele que eu não entrei, não consegui entrar. E ele sempre Você falou isso para ele? Eu falei, sim. Eu vou contar alguns episódios. Eu tinha uma grande... o Memorial do Convento é um grande livro, mas eu gostei mais do Ensaio da Cegueira. O grande livro dele, para mim, é o Ensaio sobre a Cegueira. E é um livro muito atual.
Bom, o que estamos a viver hoje é, mais É, uma vez, essa reedição desse clima em que nos deixamos de ver uns aos outros, que há essa cegueira que nos impede digamos assim, de celebrar o outro. Ah, mas ele dizia, ele insistia, porque ele era muito confiante em si próprio. Ele dizia, não, tu é que estás errado. Tu tens que ler em voz alta. Lê em voz alta. Disse, bom, eu leio em voz alta. Eu leio sempre, há sempre uma voz minha que está lá presente. Mas, bom, basicamente, esta foi, digamos, eu tive a felicidade de conhecer o autor e de ir percebendo como é que esse percurso foi sendo feito da sua relação com a escrita, não? porque quando você lançou o Terra Sonâmbula, ele já era um nome conhecido, ele já tinha ganhado alguns prêmios, né? Não o Nobel, mas ele Sim, já tinha. sim. Sabe, ele era uma pessoa muito generosa. Eu, quer dizer, agora estou a falar mais dele do que dos livros, mas eu lembro-me, ninguém me conhecia em Portugal, e eu fui fazer o lançamento do segundo meu livro de contos. Hum. Este terá sido em 1987, por aí. E eu pensei, bom, na cerimónia, porque Portugal tem esta coisa, Moçambique também tem, fazem cerimónias de lançamento. Aquilo é uma coisa, uma espécie de um ritual, não é? Estão ali umas tantas pessoas, e há alguém que apresenta o livro, há uma espécie de bênção que se dá, aquilo é um momento, é um cerimonial mesmo. E eu pensei, bom, não vai estar ninguém ninguém conhece nesse segundo livro que eu editei lá, e de repente estava lá o José Saramago, que se dirigiu a mim e trazia vários amigos, e se dirigiu a mim e perguntou-me, autorizas que eu apresente o teu livro? E para mim aquilo era uma benção, não era? Que maravilha. Ele já Isso tudo era, sem combinar, sem nada, chegou lá e falou sem isso? nada. Ele falou isso. E Incrível. bom, incrível, e eu ali percebi, e foi muito bonito porque a seguir, como ninguém me conhecia, quando foi o motivo para os autógrafos, todos pediam autógrafos ao Zé Saramago, ninguém me pedia autógrafos a mim. E ele ele veio ao microfone e disse, não, esta festa é do Mia Couto, eu não dou autógrafos na festa de uma outra pessoa. Então, logo ali comecei a perceber que havia ali um homem que é com ele, como estávamos falando há pouco, eu tinha medo dele. Quando ele entrou naquela sala, eu fiquei aterrorizado, não é? Porque ele tinha aquele aspecto severo, não é? Austero, sisudo, não é? Mas logo se percebia no segundo momento que estava ali um homem generoso, não é? De um coração aberto e toda a relação que ele foi tendo comigo. Não? Houve uma vez que depois ganhei um outro prémio em Portugal e ele voltou a estar presente. E no final da vida dele já estava muito, muito doente. Eu fui lançar uma coisa chamada Venenos de Deus, Remédios do Diabo, a Lisboa, Uhum. e ele foi lá. E ele foi lá de cadeira de rodas, e ele tinha um apoio de oxigênio, né? Tinha uma garrafinha de oxigênio, porque ele já tinha dificuldades de respirar, e, e ali eu percebi que aquele homem era um homem dedicado aos outros, né? Porque tinham acabado de ver, quase nesse estado de exaustão completa, ele já estava numa fase muito terminal da sua doença. Ele viajou para não sei para onde, para a Palestina, sei que eu vi na televisão, ele, né, nas causas políticas que ele tinha, não é? E ele falando com uma mulher que estava numa greve de fome e como é que aquelas duas criaturas tão frágeis, não é? A mulher que estava na greve de fome e ele se amparavam e, digamos, davam força um ao outro. Foi um momento aquilo. É uma cena comovente. Agora, Sem dúvida. então vocês estabeleceram o que se pode chamar de uma amizade, mais do que uma amizade literária, uma amizade Sim, entre. sim. Eu visitava várias vezes. Eu não cheguei a visitá-lo lá quando ele acabou indo morar lá em Lanzarote, Lanzarote. mas em Lisboa visitei muitas vezes. E ele veio a Moçambique. Uma vez fizemos aqui o lançamento de um livro dele, mais ou menos aquilo foi. Eu tenho aqui um pequeno apontamento foi finais de 2000. Okay? Ele vinha lançar A Caverna e foi muito curioso porque
eu vou contar só este episódio pequenino, para não Claro, estar nós estamos aqui para ouvir demorar mais. histórias. Sim. Ele veio numa altura em que tinha sido aqui assassinado um amigo meu, um grande amigo, era o meu maior amigo, o Carlos Cardoso, era um jornalista investigativo. Ele desembarcou e ele imediatamente se transformou num militante da causa para apurar responsabilidades. Então ele foi a público, foi a jornais, pediu-disse, não senhora, eu vou ter uma audiência com o primeiro-ministro. Eu disse, mas Zé, não é assim tão simples, não é? Ele disse, não, eu vou tratar disso. E passado um pouco, na verdade, eu fui com ele e ele foi falar com o primeiro-ministro, que era uma pessoa extraordinária, já morreu, o primeiro-ministro moçambicano, que era um médico, que trabalhou muitos anos na Organização Mundial de Saúde, e ele entrou para pedir contas e no meio daquilo os dois estavam amigos, abraçaram-se e o primeiro-ministro de Moçambique foi no ano seguinte visitar o Saramago então, e fomos para o que é que tinha acontecido? Ele vinha fazer o lançamento do livro e vinha ver um centro de saúde que ele patrocinou. Porque houve aqui um desastre ecológico terrível, que tinha havido uma enchente e um rio no sul de Moçambique tinha levado casas e hospitais, etc. E no dia seguinte ele ligou para mim e disse, o que é que precisas? Eu quero ajudar. Eu disse, bom, vou pensar numa coisa, porque para mim era bom que ele tivesse, digamos assim, que ele apoiasse alguma coisa que fosse visível, que tivesse um princípio e um fim claro. Falei com as autoridades da saúde e eles disseram, ok, o centro de saúde pode ser reerguido. E voltei a falar com o Zé e ele disse, quanto é? Okay. E aquilo era um dinheiro, era um centro de saúde. Uhum. E ele disse, eu ponho esse dinheiro, só com uma condição, eu quero ir ver depois. Okay. Então, o centro de saúde foi erguido e eu fui com ele visitar o centro. E quando chegamos lá, o governador da província estava a recebê-lo e perguntou, o Saramago perguntou, como é que se chama, este centro tem um nome? Porque o Zé tem, aliás, você vê na escrita dele, há uma obsessão pelos nomes, quer dizer, por exemplo, no ensaio sobre a cegueira, ninguém tem nome concreto, as pessoas não têm um nome, mas depois há todos os nomes, há ali uma busca de uma espécie de identidade dos que ficam ocultos com ausência ou com a presença demasiada do nome. Ele quis saber, qual é o nome deste centro? Quem é que deu esse nome? E o governador disse, quem deu esse nome foi você, escritor. Eu disse, eu? Sim. O centro chamava-se Levantado do Chão. Olha. E o Zé ficou, ele era, como estávamos a dizer, era um homem que não exprimia as suas emoções, mas naquela altura ele tirou os óculos, ele esfregou os olhos, realmente ele estava com lágrimas nos olhos, porque foi uma surpresa completa que o nome de um livro dele, ainda por cima um livro que para ele era tão simbólico, não é? E fosse esse. Portanto, foi um momento muito, muito, muito bonito. Ou seja, você viveu alguns bons momentos, né? E tem boas histórias com o nosso personagem. Tenho, com certeza. Ô Mia, que características você acha que destacam e que torna essa obra do Saramago tão singular? Porque, ao mesmo tempo, era um homem com essas convicções políticas muito fortes, né? Muito coerentes, mas também não abria mão da experimentação formal, né? Assim, sim. Arriscou na linguagem, não é mesmo? E em alguns momentos eu acho até que uma linguagem que pode ter afastado alguns leitores, né? Não era uma linguagem tão fácil. Não. Como ele disse, eu nas conversas com ele havia havia momentos que eu dizia, bom, há certos livros teus que eu não entro, não fico na porta, não é? E ele dizia que o problema era meu sempre, porque eu não sabia ler em voz alta, mas eu lia em voz alta e percebia que era isso, que a construção nele era essa mesmo. E você ouvia o Zé falar e era como se realmente a escrita dele já surgisse, sim, do verbo, não é? Diretamente do verbo. Aquilo é um mecanismo que foi muito,
foi uma coisa ousada, né? Arriscada, como você diz, porque, estranhamente, é uma leitura difícil, mas ele tinha muitos leitores, ah, principalmente em Portugal, não é? Aqui em Moçambique também, e muitas vezes eram leitores que nós não suspeitaríamos que eles pudessem ler um livro do Saramago. Isto é, se para mim por vezes era difícil ler, entrar nessa leitura, de facto havia ali uma sedução que vinha dessa presença da oralidade. Havia uma voz que estava ali presente, não é? Havia alguém que estava a contar a história, e essa história era mais audível que propriamente legível, não é? Você falou até na sua predileção pelo ensaio sobre a cegueira. Então, vamos dizer assim, a gente identifica uma série, um ciclo de livros onde ele revisita muito a própria história de Portugal, né? E Sim, outros, sim, sim. outros eventos, né? Eu gosto muito do Ano da Morte de Ricardo Reis. Eu acho que é um achado aquele livro. Sim. E A Jangada de Pedra, Memorial do Convento, esses livros. E depois ele entra numa fase que eu acho que é onde ele aprofunda muito a reflexão sobre a condição humana, não é, Mia? Certo, Onde exatamente. aí você tem livros maravilhosos, né? Que é o Ensaio sobre a Cegueira, a Sim, Caverna, sim, sim, Todos os sim. Nomes. Parece um outro ciclo, né? Tem um primeiro Saramago Sim, é verdade. e É tem um verdade. Saramago, onde realmente Então, aí ele já não nomeia ninguém, né? São os nomes. sim, sim, exatamente, é isso, exatamente. E ele tinha uma coisa que está presente na escrita dele, não é? Que estava presente no discurso dele, oral, não é? Na conversa que ele tinha, que eu várias vezes lhe disse, eu nunca vi um ateu tão religioso ao mesmo tempo. Isto é, o assunto Deus, não é? Essa transcendência, obcecava-o completamente. E tinha uma outra coisa que ele dizia, sim, José, era assim que eu tratava, né? José, eu também nunca vi um ateu tão pessimista, porque, perdão, um comunista tão pessimista, não um ateu tão pessimista, um comunista tão pessimista. Em princípio, um comunista, como ele era, e como ele, praticamente ele morreu, já não tanto com uma ligação partidária com o Partido Comunista, mas ele era um comunista. Em princípio, um comunista é alguém que tem esperança num mundo novo, não é? Mas aí ele era amargo mesmo. Aí ele tinha, ao longo do tempo, ele foi ganhando uma certa, não sei, um certo desespero de que a condição humana, sobre a qual ele vai refletindo depois nessa outra parte, que é uma condição sem remédio. Sim. É um pouco isso que Você eu acha fui que sentindo. é um pouco Um pouco pessimista? niilista. Ali uma coisa Ou que seja, a parece humanidade não tem muita saída, né? não tem muita saída, porque, por essência, a espécie humana não é boa. Pronto, esse era o... E lembro-me que isso foi muitas coisas... houve muitos momentos que ele veio 2 vezes a Moçambique, em, em que eu sou quase o oposto disso. Eu quero acreditar com toda a ingenuidade do mundo que existe um lado bom nosso. Quer dizer, eu não sou ingênuo, não quero pensar que não existe, digamos assim, uma espécie de uma tentação egoísta, não é? mas, mas tenho crença, tenho mais crença que ele, talvez. O Ensaio sobre a Cegueira, no fundo, é um grande livro sobre a ética humana também, né? Aqueles personagens, Claro, claro, exatamente, claro, né, dentro exatamente, é daquele isso, conflito são capazes de fazer qualquer coisa, né? Assim, exatamente. vo- você Diga. assistiu o filme que o Fernando Meirelles fez, o Ensaio sobre a Cegueira? You need a hand? No, I got it.
Eu tive uma certa resistência porque eu não imaginava que fosse possível fazer um filme que respeitasse o livro, mas eu fiquei surpreendentemente bem impressionado. Eu acho que está ali muito do espírito do livro. Não, e é uma obra fazer um livro. ah, Aliás, ele próprio, Saramago, tinha uma grande resistência em conceder os direitos dos livros. Uhum. Ele não queria. Mas com alguma coisa se passou com o Fernando Meirelles que ele cedeu e acho que ocorreu bem. Você gostou do filme? Gostei, eu também tenho muita resistência, às vezes, em ver obras Sim, sim, literárias sim. Sobretudo as levadas, boas, né? Depois, eu tenho muita resistência, mas eu sim. acho que o Fernando foi bem feliz. E, se eu me lembro, o Saramago se emocionou muito na exibição do filme. Sem dúvida. Eu imagino que ele ia com mais medo do que eu, né? César, estou tão feliz por ter visto isto. Como estava? Mesmo? São só que me deixa feliz, não é? Eu que eu me recordo, não tenho a certeza agora, eu acho que foi dos poucos livros que ele autorizou a ser transposto para cinema. Eu acho também, eu acho que foi. Mas realmente é uma obra, hoje, nos tempos atuais, né, uma obra que tem tudo Para a mim ver. é a melhor. É a melhor obra dele, eu acho Ela que é nos toca profundamente. exatamente. So- É, so- e era um assunto que o perseguia muito, não é? Esta ideia, bom, que também está na caverna, mas esta ideia de que há uma cegueira, não é? Que nós estamos, o que nós vemos é simplesmente a projeção daquilo que nos querem mostrar, não é? na, na parede da caverna. Isso era um assunto que o obcecava muito. Olha, tem um lado do Saramago, tem uma vertente dele, que é o poeta Saramago, que a gente conhece muito pouco aqui no Brasil, sabe, Mir? E vamos passar um pouquinho aqui uma leitura Certo? de um poema do Saramago, para a gente ter acesso a vamos dizer, a esse lado dele tão pouco conhecido por nós Certo, aqui. certo. O ator Odilon Esteves fez uma leitura de um poema dele, Ok. aliás, indicado por você. Vamos lá. Poema à boca fechada. Não direi que o silêncio me sufoca e amordaça. Calado estou, calado ficarei, pois que a língua que falo é de outra raça. Palavras consumidas se acumulam, se represam, cisterna de águas mortas, ácidas mágoas em limos transformadas, vaza de fundo em que há raízes tortas. Não direi que nem sequer o esforço de as dizer merecem, palavras que não digam quanto sei neste retiro em que me não conhecem. Nem só lodos se arrastam, nem só lamas, nem só animais boiam, mortos, medos, túrgidos frutos em cachos se entrelaçam no negro poço de onde sobem dedos. Só direi, crispadamente recolhido e mudo, que quem se cala, quando me calei, não poderá morrer sem dizer tudo. Muito bem lido este poema. Por favor, diga ao autor que é muito bom, muito bom. É muito difícil de dizer este poema e ele disse da melhor Pois, maneira possível. eu adorei, porque a gente teve aí, né, a chance de ver o poeta Saramago também. Vamos dizer, essa coisa humanista dele, né, essa preocupação com o mundo, né, Sim, com sim, a sim. justiça, assim, sempre muito presente.
ele uma vez, o Saramago, aqui no Brasil, numa entrevista no programa do Jô Soares, acho que inclusive você já participou desse programa do Jô Soares aqui no Não, Brasil. não fui. Não, Não, não fui. Não fui. era um programa O, bastante... o Água Lusa foi, mas eu não fui. O Saramago falou que nós somos uma humanidade em projeto, ou seja, um negócio... Sim. E um Sim. projeto muito mal feito, pelo visto, porque Sim. estava dando muito errado, né? Esse de alguma maneira, neste poema, eu escolhi este poema porque ele tem, no fundo, já tem esse projeto que é dele e fala dessa humanidade em projeto, não é? E quando ele diz a língua que fala de outra raça, provavelmente, eu não sei se eu estou construindo agora, e estou a fazer a vez digamos assim, mais de inventor do que leitor, mas acho que provavelmente ele já tinha a percepção de que a língua que o devia servir como escritor tinha que vir de uma outra dimensão qualquer, não é? Que essa que lhe deram como língua materna não lhe bastava. Então, você está falando de língua, isso me lembra de uma outra frase dele que eu queria que você comentasse para a gente. Uma vez ele falou que não há uma língua portuguesa, há sim. línguas em português. Você conhece essa frase? Sim, é verdade. Bom, e aí foi uma briga que o Brasil não participou tanto nesse debate, mas foi uma coisa que, quando foi o acordo ortográfico, que aqui em Moçambique ainda nem sequer nós assinamos esse acordo, nós escrevemos uma maneira nossa, mas isso foi resultado de uma certa política lusófona em Portugal, reivindicava muito a ideia de que havia ali um património histórico, de que de alguma maneira Portugal seria o centro, não é? E Saramago resistiu também muito contra isso. Eu também, obviamente, porque há línguas que se falam em português e, sobretudo, no caso de Moçambique, ainda é mais complicado, porque é mais complexo, porque é um país em que a maioria das pessoas não fala português. Então, dizer que Moçambique é um país lusófono há aqui uma certa, digamos assim, há aqui uma certa ação redutora, há aqui uma certa simplificação, não é? Porque há pelo menos 25 línguas africanas que estão vivas e que são as línguas dominantes do cotidiano das pessoas, não é? O português é a segunda língua da maior parte dos moçambicanos, sim, é uma língua que constrói Moçambique, sim, é verdade, mas não é que Moçambique seja um país de língua portuguesa como é Portugal, ou mesmo Brasil, nem todo o Brasil, porque ainda há gente que no Brasil fala em primeiro lugar uma outra língua, não é? Uhum. Olha, essa informação sobre Moçambique eu não sabia. É verdade, mas é importante Sempre achei que ter fosse a essa língua percepção. portuguesa, achei que a língua portuguesa fosse total domínio. Não, é a língua oficial, digamos assim, vamos dizer que 60%, 50% fala no seu cotidiano, sabe falar português, mas depois na família, na linguagem da cultura, na linguagem digamos assim, do convívio cotidiano, as línguas africanas continuam vivas, muito vivas. Sim. E ainda bem que acontece, esperemos que isso não morra, não é? Essa diversidade. Você vê, eu estou assumindo aqui a minha ignorância, que eu acho que mostra um pouco como é que nós brasileiros, às vezes, somos tão afastados, né, Não, mas já não estiveram conhecemos muito mais. da África, de modo geral. Nós estamos fazendo um caminho de aproximação, mas nós já vivemos muito apartados. Certo, é verdade, estamos aproximando. Também nós, o que pensávamos que era o Brasil também era um conhecimento, é verdade que Moçambique conhece mais o Brasil que o Brasil conhece Moçambique, mas também o conhecimento que tínhamos do Brasil era muito romantizado, era uma ideia um pouco folclórica de um país que se exportava com aqueles tipos de estereótipo, etc. Depois fui descobrindo que o Brasil são várias coisas ao mesmo tempo, não é? Mia, o Saramago influenciou as gerações seguintes de que forma, ou não, com esse estilo tão único dele, com essa presença tão forte?
Eu posso falar de Moçambique, acho que em Moçambique não creio que não há nenhuma sequer tentativa de alguém que usasse um caminho parecido, porque seria sempre uma imitação, digamos assim, barata, não? Em Portugal não sei dizer, Zé, não sei dizer, mas acho que também, eu não conheço um caso de algum escritor que tivesse tido alguma notoriedade que denotasse essa clara proximidade, influência, acho que não. Como você diz, aquilo é uma escrita tão própria, não é tão personalizada que acho que ninguém teve essa ousadia, felizmente. Mas olha aqui, o seu amigo angolano, José Eduardo Agualusa, mandou uma pergunta para você. Okay. Mia, o que você aprendeu com Saramago como escritor? Eu aprendi, digamos assim, há um tratamento no Saramago que é a maneira como se faz a intermediação entre o discurso direto e o discurso indireto. A fala e a fala citada e a voz do narrador. Há ali uma, digamos assim, um trabalho dissimulado que de repente não se sabe exatamente quem está a falar, e eu gosto disso. Não sei se fui buscar isso ao Saramago, não sei agora, estava a tentar pensar, mas de resto eu acho que não me lembro de... Ele foi sedutor, ele me seduziu e me fez pensar e me encantou, mas não creio que tenha sido meu mestre, não. Tá certo. Fui buscar mais a brasileiros do que a portugueses nesse aspecto. Você sempre fala muito dos brasileiros, né, que te encantam, né? Guimarães Rosa, Sim. todos esses autores que a gente... E o João Cabral Melo, é poesia sobre o João Cabral Melo Neto, o Drummond, algumas coisas do Drummond, sim. Adélia então, Prado. Sim, também, algumas coisas dela. Ele para mim, é bem mais importante do que a dela. Mas e depois também o Manuel de Barros, mais tarde, que é uma forma mais, digamos assim, é um João Guimarães Rosa do Pantanal, mais poético, mais uma espécie de voz vinda do que não existe, do que é desvalido, não é? Ou seja, você está falando aí que, na verdade, o escritor é, antes de tudo, um leitor, né, Mia? Lê muito, lê o mundo inteiro. Lê o mundo inteiro. E eu acho que tem que ser, ao mesmo tempo, no meu caso, é tão importante ler como escutar e saber escutar no sentido de que é preciso nós estarmos vazados de nós próprios, isto é, temos que ir para esse momento da escuta do outro, anulando-nos quase, que é para que essa outra voz tome posse de nós, quer dizer assim, é uma espécie de uma entrega absoluta. Não é um momento simplesmente de ouvir, não? É muito mais que isso, é um momento em que essa voz, no sentido total, do que carrega como emoção, como significado, toma conta de nós. Não? E olha só, em cima dessa questão da voz, né, da voz do autor, da voz literária, tem uma escritora brasileira aqui de Minas, que eu gosto muito, a Carla Madeira, autora de um romance que se chama Tudo é Rio. Tudo é Rio foi relançado agora pela editora Record. Okay. É um livro que está cumprindo uma trajetória muito bonita, é um romance maravilhoso. E ela queria... Gosto muito do título. É lindo esse livro. Eu não conheço. A Carla pediu que é uma questão dessa de estilo, porque ela lembra que você falou em alguma vez sobre o amadurecimento da sua escrita, no sentido de desenvolver uma certa contenção, com o tempo, Sim. Uma certa... menos excesso, mais contenção, não é mesmo? Então, ela pergunta para você o seguinte:
amadurecer significou, de alguma maneira, buscar uma prosa menos poética? Você já sentiu essa prosa como uma prisão? E ao mesmo tempo, se você acha que o Saramago se meteu em alguma dessas prisões, quando a gente fala em estilo. Seja uma pergunta para você e uma pergunta para você avaliar o estilo do Saramago. Eu começo pelo Saramago. Eu acho que o Saramago, uma parte da obra dele é feita, quer dizer, antes desse estilo que depois o veio a consagrar. Ele tem, ele pelo menos escolheu a prisão onde ele ia ficar. Portanto, há ali um percurso, ele se encaminha para essa prisão. E como nós já vimos, eu acho que, como ele tinha duas dimensões claras, não é? Esse livro, que eram a busca da história, de outras versões da história, não é? E a busca de uma coisa mais interior, de uma dimensão humana, mais quase religiosa. Acho que ele não se deixou ficar, pelo menos tinha duas prisões. Ele tinha uma prisão com duas celas diferentes, não é? Então acho que se havia prisão, era uma prisão com dois compartimentos. No meu caso, eu comecei por uma coisa um pouco adolescente, talvez, que eu hoje olho para trás e não é que me envergonho, mas percebo que houve ali que houve um momento necessário, mas acho que hoje, acho que prefiro não escrever a escrever demasiadamente, a ter um livro demasiadamente escrito, sei que a gente pode dizer assim, demasiadamente rebuscado, escrito, que é feito para ser bonito, que revela que há um esforço de trabalho. Acho que hoje só me interessa a beleza que não tem essa revelação de um esforço, que surge com essa força de uma luz própria. Então, mas não há aqui uma prisão, acho que eu me libertei e o Zé Agualusa fala muito nisso, porque num certo momento, digamos, os meus livros estavam bem, caminhavam bem, pronto, e eu podia ter tido ali um lugar de conforto, mas nunca, acho que nunca faria isso, não faz parte de mim, né? Eu tenho esse profundo descontentamento com o que eu vou fazendo e sempre um sentido de busca que não cheguei lá e quero me surpreender. Só me interessa continuar a escrever se eu não souber exatamente o que é que eu vou fazer no próximo livro, nem como é que eu vou fazer. Portanto, acho que isso seria a maneira de eu responder à Carla. Vou procurar o livro da Carla. Terá que ser por online, não é? Terá que ser por e-book, porque não posso ir ao Brasil tão cedo. Tá bom, vale a pena. Olha aqui, eu sei que são estilos completamente diferentes, né? O seu e o do Saramago, mas você vê algumas aproximações? Eu vejo pelo menos duas coisas. Primeiro, você também, na sua escrita, sempre, eu acho que você tem uma preocupação com a sua terra, com a gente, com as questões, né, que incomodam e que fazem, né, uma grande dor no mundo. Quer dizer, esse pano de fundo da humanidade, ele está presente na sua obra, como está presente na obra do Saramago, e uma questão da oralidade que é tratada de forma bem diferente, né? O Saramago diz que os livros dele são para serem lidos em voz alta, ou seja, é uma questão da oralidade. E você, né, nos seus textos, eu acho que você tem uma aproximação, assim, essa questão da oralidade é como se você fosse buscar na língua comum do dia a dia, né, a matéria-prima para a sua literatura. O que você acha? Eu acho que aceito, concordo com, digamos, os dois partimos do mesmo ponto, que é a busca do outro, não é? Desse outro que não tem que não tem visibilidade, não é? Acho que há essa busca do que foi ignorado, do que não tem nome, do que não tem presença, e que no fundo, digamos, não é uma coisa só literária, é uma postura perante o mundo, como nós, como pessoa, convergimos nisso. Eu tenho, como disse, tinha divergências da maneira como
como o Saramago olhava o mundo em algumas coisas, mas aí sou absolutamente solidário com ele nessa procura do outro. A oralidade, sim, eu acho que há ali por vias completamente quase opostas, não é? Portanto, ele escreve, e está ali uma coisa que é claramente uma grafia para ser lida como numa escola, não é? Lida em voz alta, não é? E é depois assim que ela se transforma em oralidade, por via desse mecanismo. Eu acho que no meu caso o que me interessa é construir a oralidade no próprio texto, quer dizer assim, eu vou buscar, também eu tenho uma vantagem que o Zé não teria talvez, eu estou num país, não é, em que a maior parte das pessoas vivem na oralidade, quer dizer, e este é um mundo da oralidade, as pessoas não escrevem, a maior parte das pessoas aqui nem sabem escrever. E isso não é uma questão só de técnica, da ausência de conhecimento de uma técnica, significa que as pessoas se exprimem com outra lógica, com outra maneira de pensar, autorizam muito mais, autorizam-se a si próprios a terem a dimensão poética na linguagem, não é? Que a pessoa diz coisas, construções que resultam do trabalho poético, não é? A pessoa diz, sei lá, diz que o meu carro está a dormir lá fora, ou, por exemplo, as pessoas perguntam-me a mim todos os dias, quando querem perguntar se este jornal é o jornal de hoje, a pergunta é: este jornal ainda trabalha? Então, a ideia de que o jornal que trabalha, não é? Então, a linguagem do cotidiano, ela é muito, muito metafórica, não é? E isso é uma vantagem que eu tenho e digamos, que me fornece todos os dias material que o Zé não tinha. Portugal não é assim. Portugal tem uma outra dimensão muito menos metafórica do linguajar cotidiano. Perfeito. Mas, Mia, você falou no começo da nossa conversa de alguns encontros, de algumas histórias dele. Você tem alguma coisa que você tenha vivido ou presenciado com ele, que tenha guardado, que nunca tenha contado? Há um momento que não foi, digamos, propriamente, eu não falo nisso porque foi um momento menos bonito. O Zé era um homem de grandes convicções e era um homem que, como a gente diz aqui, cortava direito, não sei se esta palavra, se esta expressão se entende no Brasil, não é? Ele não usava luvas para ser delicado, não tinha essa preocupação de ser delicado, ele ia reto, né? E nesse lançamento último que ele estava bastante doente e foi para mim uma coisa absolutamente comovente ver o homem presente nesse lançamento. Ele ficou na mesa, juntamente com, acho que estava o Presidente da República Portuguesa, era uma mesa de honra, né? Estavam ali pessoas que... E de repente há um ator que leu um pedaço do livro meu que estava a ser lançado. E aquilo não me lembro exatamente, mas dizia qualquer coisa, dizia que aos 10 anos a gente fala, mas não sabe o que diz, aos 20 a gente diz, mas não sabe o que fala, e eu vou por aí fora, aos 80 a gente nem sabe o que falou, porque já adormecemos antes. E ele ergueu a mão e mandou parar aqui. Alto. E começou a falar para mim, como se estivesse em casa comigo, sozinho. Estava uma sala cheia de gente, e ele disse: o que é que tu sabes do que é ter 80 anos? Que ele tinha 80 anos. E eu fiquei muito atrapalhado, não é? Disse assim: Zé, isto é literatura. Ele disse: não. Essa coisa de que o escritor pensa que se pode projetar sobre outra entidade ou identidade, isso aí não. E eu fiquei muito, muito embaraçado, porque, por um lado, eu não podia discutir com o Zé, tendo ele feito aquela, digamos, aquela simpatia de estar ali,
e portanto eu tive que engolir um pouco aquilo que eu não concordava, porque para mim a literatura, exatamente o autor e o leitor, podem ter 80 anos, podem ter 140 anos, podem ter a idade que quiserem, não é? É essa que é o território da literatura, é esse mesmo, não é? Portanto, eu não posso pensar que eu só posso escrever sobre um personagem de 80 anos quando eu tiver 80 anos. Eu não posso pensar que eu posso só escrever um personagem feminino se eu acordar amanhã no corpo de outra pessoa, né? Então, esse foi um momento difícil, isso nunca contei. Foi um momento... Mas para dizer que ele não media as palavras. Aquilo era um debate sério para ele. Não era, ele não me queria magoar. Ele achava que aquilo era um assunto que não podia passar desapercebido. Agora, há uma coisa no Zé, não sei se eu já estou roubando mais tempo do que... Mas quando que ele não sabe, isso nunca lhe disse, mas as palavras, o discurso que ele fez quando foi a cerimónia da recepção do prémio, a cerimónia do Nobel, Sim. ele conta ali a história do avô dele, que sentindo que ia acabar, não é? É linda aquela história. Aquela história de que ele vai abraçar a árvore cada um. E eu faço isto, eu tenho o meu espaço, tenho o meu sítio, e tenho a história de cada árvore e faço isso, essa coisa não como uma fantasia, mas que eu sinto que preciso de fazer aquilo, e aprendi com ele. Eu estava, olha que bonito, mas eu estava lembrando também que naquela época do prêmio, acho que poucos dias depois ele teve um jantar, Saramago teve um jantar lá com os reis, e eu lembrei disso agora porque o homem chegou a Marte, né, Mia Couto? E no discurso dele, lá nesse discurso diante dos reis, ele falou que era mais fácil o homem chegar a Marte do que resolver os problemas da humanidade. Quando eu vi agora a sonda lá em Marte, eu falei, gente, é o Saramago. É mesmo. Se a gente investisse uma pequena parte daquilo que estamos a fazer e não conhecemos nem sequer o vizinho do lado, não conhecemos a periferia da nossa cidade e estamos a investigar o que é que se passa em Marte e na Lua. Não é? Outro dia eu vi alguém falando, não me lembro agora o nome, que o grande assunto, o grande tema, né, como foi a escravidão, um grande tema, né, e ainda é o tema das migrações, né, Mia? Assim, o tema do outro, né, do estrangeiro, daquele que chega, assim, esse é um negócio... bom, nós já estamos aqui divagando sobre a humanidade, mas eu queria te perguntar, você nesse período aí de confinamento, você testou positivo para a Covid, não foi, Mia? Você está bem? Está tudo certo? Eu testei, está tudo certo, agora posso respirar de alívio. Estive doente, sim, testei positivo. Talvez há um mês atrás fiquei num confinamento, tive sintomas ligeiros, nunca tive tosse nem febre, então como sou casado com uma médica, eu tinha, digamos, eu estava como se estivesse num hospital caseiro. Estou a contar esta história porque tive um encontro destes, como estamos fazendo agora, com um autor congolês, Alain Mabankou, que eu sugeri à TAG que publicasse no Brasil. Ele não estava publicado em português, foi a primeira vez. Eu conheço pessoalmente, somos amigos, e ele é um grande escritor, e era uma pena que o Brasil não conhecesse. E ele contou a história, uma coisa que eu fiquei encantado, que na pequena cidade onde ele vem, no Congo, as pessoas quando vão para o hospital levam a sua própria cama para o hospital. E eu achei isso maravilhoso. Eu disse, olha, Alain, eu vou roubar esta ideia, porque, na verdade, a diferença que faz você estar num ambiente tão hostil que é o hospital, na sua própria cama, trazer lá a sua própria cama, aquilo que é tão familiar, que você passa metade da sua vida com aquilo, já não é uma coisa, a cama já não é uma coisa, não é? É uma parte do seu corpo. Vou usar isto numa pequena história, não é? Isto vinha a propósito de quê? Já nem sei, estamos vagueando mesmo. Vinha a propósito da Covid
Aqui nós em Moçambique temos eu faço parte da comissão científica que apoia o governo neste assunto da Covid e posso lhe dizer que Moçambique se comportou bem, apesar de ser um país muito pobre, levou a ciência a sério, desde o início que nós fizemos tudo o que podíamos fazer em termos de prevenção e temos até agora, desde o princípio até agora, temos talvez 600 mortos em todo o país. Somos um país com 30 milhões de habitantes, portanto a Covid aqui não foi tão grave. Agora, nestas últimas 3 semanas, aqui na minha cidade, na Maputo, capital, morreram vários meus amigos e foi um momento mais duro. Ô, Mia, aproveitando, assim, já no nosso final aqui, e sobre essa questão da pandemia e desse momento que o mundo está passando, a Bruna Lombardi, poeta querida Sei quem é, sim, que muito você amiga. gosta Sim. muito, ela mandou uma pergunta para você. É o seguinte: Mia, eu queria saber, nessa forte transição em que vivemos, eu estou lendo a pergunta dela, você sente que haverá uma mudança profunda nessa travessia? Qual a transformação que você visualiza nesse futuro próximo e qual a que você gostaria de ver? Eu não sou muito otimista, não. Eu posso dizer à Bruna que eu gostaria que houvesse um mundo todo novo, um mundo em que não se falasse qualquer regresso a uma normalidade que não queremos, que nunca foi, que foi sempre uma anormalidade, mas eu tenho pouca esperança. Veja o que está a acontecer imediatamente agora. Nós estamos dando um passo, talvez, em direção a alguma solução, mas o que acontece com as vacinas, não é? E não é só a distribuição desigual, não é? Profunda desigualdade que está a haver, em que há países como Moçambique, nós ainda não temos vacina, sequer nenhuma pessoa foi vacinada, e há países que já compraram quantidades que seriam suficientes para vacinarem a sua população 2, 3, 4, 5 vezes. Então, e não é só isso, e as patentes, a maneira como são tratados, de forma a privatizar as patentes, não só dos medicamentos, que isso, digamos que é o processo normal, mas dos processos científicos que levam, que conduzem às descobertas de medicamentos e de vacinas, a maneira como tudo isto é gerido a pensar no lucro, e acho que, infelizmente, o mundo não vai melhorar da maneira que a gente tanto espera. Eu tinha outra, só para terminar, uma coisa, eu tinha outra esperança, que houvesse pelo menos arrogância quando olhamos para a vida, quer dizer, nós olhamos para a vida de uma maneira muito estreita, não é? A vida, a maior parte da vida não é visível, no sentido de que ocorre numa dimensão onde estão os vírus, as bactérias, esses são os grandes donos, esses são os grandes maestros, os fabricadores de todos os processos que tornam o Zé e que tornam o Mami vivo, estão ali. E até agora nós pensamos sempre que a dimensão do meio ambiente e para nós o planeta vivo são os animais e as florestas e as árvores. Nós somos só uma pequenina parte. Pelo menos que houvesse isso como uma chamada de consciência. Esse seu pensamento é muito próximo do pensamento do Ailton Krenak, que, por sinal, eu falei com ele e mandou um abraço para você. Eu tive a felicidade de conversar com ele num momento como este. Gostei muito. Um abraço para ele também. Ô, Mia, antes de terminar, uma surpresinha para você. Nós vamos passar agora uma leitura que o Odilon Esteves fez de um poema seu. Vamos passar ele aqui agora para a gente poder terminar mostrando essa leitura. Depois a gente volta para despedir. Obrigado. Já tive um país pequeno, tão pequeno, que andava descalço dentro de mim. Um país tão magro que no seu firmamento não cabia senão uma estrela menina, tão tímida e delicada, que só por dentro brilhava. Eu tive um país escrito sem maiúscula. Não tinha fundos para pagar a um herói, não tinha panos para costurar bandeira, nem solenidade para entoar um hino, mas tinha pão e esperança para os viventes, e sonhos para os nascentes.
Eu tive um país pequeno, tão pequeno, que não cabia no mundo. Até fiquei comovido outra vez. Ele é muito bom. Ele é que fez o poema brilhar. Então é isso. Mia, queria agradecer demais a nossa Muito obrigado. conversa. Você, como sempre, muito gentil e sempre com palavras que colocam a gente para refletir. Muito obrigado. Nessa Muito hora obrigado. tão difícil, a literatura deve valer para alguma coisa, não, Mia? A literatura vale para tanta coisa que nós, digamos, nem podemos colocá-la nessa dimensão funcional ou de serviço. Ela é como o amor, não serve, ela é. Não? Olha, um abraço para si, para este programa, para os brasileiros, para os meus amigos do Brasil, e resistam e pensem que estamos convosco. Tá bom, Mia, brigadíssimo mesmo, de coração. Obrigado. Um abraço. Sucesso para você, sucesso no seu próximo livro, que a gente se encontre pessoalmente muito em breve. Muito obrigado. Vai acontecer. Obrigado. Um abraço. E obrigado a vocês que nos assistiram até agora. Fiquem atentos, o Letra em Cena estará sempre presente ao longo desse ano com ótimas conversas como essa que nós tivemos hoje com o escritor Mia Couto. Muito obrigado. Estamos, é? E aí, Mia? Eu tenho que ligar isto, eu não estou fugindo, só estou a ligar isto na corrente, porque está-me a dizer que não tem bateria já, mas correu bem para si, acho que... Foi maravilhoso. Muito obrigado, obrigado mesmo, viu? Oi, um abraço então, a gente vai mesmo dar o tal abraço aí Tá no Brasil ou aqui, tá bom? Tá Abraço. bom, querido, um grande abraço, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau.